Então eu quero começar aqui, depois de me apresentar, falando um pouquinho assim. Quero que vocês pensem que tipo de profissional de branding vocês são. Um intraempreendedor ou um empreendedor? Vocês sabem qual é a diferença entre intraempreender e empreender? Não? Vamos lá. Pois eu quero que vocês levantem a mãozinha aí quem é intraempreendedor e quem é empreendedor. O intraempreendedor é como eu, que estava lá no mundo corporativo, intraempreendendo por 15 anos. Eu já empreendia dentro de uma empresa, mas sem colocar o meu capital em risco. Eu empreendia dentro do negócio de outra pessoa, né? No caso, era uma empresa multinacional, mas independente disso, pode ser uma agência, pode ser uma empresa de pequeno, médio porte, não importa. Mas você empreende colocando em risco o seu cargo, aquilo que você faz e não o teu dinheiro, certo? A tua credibilidade, a tua imagem. Agora, o empreendedor é aquele que se coloca em risco e coloca em risco o teu próprio dinheiro. Então ele vai empreender, ele vai ousar, só que ele vai empreender colocando em risco o dinheiro dentro do próprio negócio. Eu passei 15 anos sendo intraempreendedora e hoje eu sou empreendedora. E vocês? Quem é intraempreendedor? Levanta a mão. Levanta a mãozinha aí. Deixa eu ver. Tem uma galera com a câmera desligada. E empreendedor? Quem tem o próprio negócio aí? Diogo. Aqui no chat também, a Érica, a Brenda, empreendedora. Empreendedora, então... A Érica comentou, que já foi intra, mas hoje é o intra. E hoje é empreendedora. Legal. Muito bom. Então essa é a diferença entre eles, né? Então nós somos profissionais de branding que ou estamos dentro de uma empresa, dentro de uma agência, ou estamos empreendendo, né? Então, quando a gente é empreendedor ou intraempreendedor, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é do propósito da marca, porque nós somos marcas vivas. E quando a gente está empreendendo dentro de uma empresa, ali, quando você sai dessa empresa, você deixou um legado, você deixou um nome, que as pessoas vão passar anos e ainda vão lembrar de você, pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer, pela marca e pela reputação que você construiu, né? E esse repertório você vai levar contigo para onde você for. E aí eu gosto muito de clarificar propósito, porque isso muda o jogo e muitas pessoas não dão valor para isso. Porque aqui a gente está começando a falar de cultura. Não tem como a gente desenhar a cultura de uma empresa sem passar por propósito, valores e visão de futuro dessa empresa. Sem isso, essa empresa não tem norte, é um trem desgovernado. Só que grande parte das empresas não começam pensando nessa ótica. Elas começam pensando na ótica do quanto eu vou vender, do quanto eu vou faturar. Só que elas não criam o alicerce, a solidificação disso, para que ela aguente nas dificuldades, porque a gente sabe que empreender não é fácil, é desafiador. Toda profissão tem, toda carreira tem os seus desafios. Mas se a gente não tem essa clareza de propósito, na primeira dificuldade a gente vira as costas e vai buscar outra coisa. Por isso que tem aquelas pessoas que entra e sai de empresa, tipo de galho em galho, não fica, não consegue ter estabilidade, ou no negócio, ou tem vários negócios, ou começa um negócio, fecha, abre outro, não consegue criar uma base, uma estrutura sólida. E muitas vezes acaba quebrando ou acaba fazendo sociedades que trazem problemas para o negócio, escolhendo sócios errados, porque a visão vem sempre de fora e não de dentro. E branding se faz de dentro para fora, na minha concepção, né? O que a minha experiência me mostra. Então, o que eu gosto muito e quero provocar vocês a pensarem, vocês não precisam ter todas as respostas agora, porque isso aqui é algo para vocês digerir, pensar e rever de tempos em tempos.
E responder essas perguntas, que não é fácil muitas vezes de responder. Depende do grau de autoconhecimento que cada um tem. Que não tem a ver com experiência, com idade, tem a ver com esse olhar de se conhecer. Porque se a gente está falando que o negócio traduz quem a gente é, a nossa personalidade, cultura, o que é? O jeito da empresa ser, o jeito que eu sou. Então, você como profissional, quando você vai para uma empresa, você vai olhar o quê? Eu dou match de cultura com essa empresa? Porque senão eu só vou pelo salário. E aí eu chego lá e passo anos vivendo insatisfeito com o que eu faço, ou com o ambiente de trabalho, eu não acredito naquilo que a empresa prega, ou no produto ou serviço que ela vende. Eu tenho conflitos de comunicação e valores com as pessoas que trabalham, com o meu chefe, com quem seja. Isso é conflito de cultura. Então, quando a gente olha por esse lado, eu começo a escolher as empresas. O que a gente está falando de branding é o quê? Geração de valor. Se eu me conheço e se eu sei disso, eu vou procurar pessoas, empresas e clientes para trabalhar congruente com os meus valores. Eu separo o joio do trigo e aumento o meu valor no mercado. Então, essas perguntas são extremamente importantes para a geração de valor, para a gente começar a ver aquilo que é bom para nós e o que não é. Agora, enquanto empreendedores, também. Porque isso vai delinear todo o teu negócio. O propósito. A gente às vezes acha que é filosófico o propósito, mas não, o propósito a gente monetiza ele. Porque a forma como o que eu vou fazer para monetizar o meu propósito é onde entra o meu planejamento estratégico, que vai te proporcionar ter lucro, certo? À medida que você gera valor. E esse é o nosso papel enquanto profissional. Só que não adianta a gente fazer isso para as empresas e não saber fazer para a gente. Como é que eu vou extrair do meu cliente qual é o propósito dele se eu nunca pensei no meu? Entende? Então, é muito legal a gente entender qual que foi a história da criação da empresa. Ou a tua história. Você enquanto profissional, quando você está lá no LinkedIn e vai escrever o teu LinkedIn, por exemplo, e posicionar a tua marca lá, ou da tua empresa, mas estou falando isso até como pessoa física, tá? Quando eu fui fazer isso, o meu exercício foi retomar minha história profissional. E olhar e falar, caramba, olha esse ponto aqui, que eu nem dei bola. Nossa, mas foi assim, assim, assim. Mas nessa época eu tive um resultado XYZ. Mas aqui aconteceu isso, isso, isso. Resgatar a história. E o que eu fiz tão bem naquela época que me deu esse resultado? O que as pessoas falavam de mim? Como é que era? Resgata a tua história. Porque nós não contamos as histórias das empresas? Quem é que conta as nossas histórias? Se eu não souber contar a minha história, eu não valorizo ela. Então eu preciso tomar posse da minha história. Que problema ou necessidade que você ou os fundadores queriam resolver quando você começou a empreender? Você tinha uma dor, você tinha um problema. O que você queria resolver ali? O que te incomodava ali? Né? Eu falei aqui que me incomodava demais, por exemplo, olhar para a empresa e ver quanto a liderança era despreparada, e eu, enquanto líder, olhava para aquilo e falava, eu não quero crescer, eu não quero me tornar uma diretora aqui, eu não vou ter vida. Olha esse ambiente como é. Hoje, qual é o meu propósito? Fazer com que essas empresas se tornem ambientes de troca, de crescimento, né? de leveza e de crescimento, onde todo mundo possa realmente dar o teu melhor. Então, pensa sobre isso. O que você quer, né, resolver de fato com o teu trabalho de branding? Por que você acredita que o teu produto ou o teu serviço que a tua empresa oferece, ou você enquanto profissional oferece para as empresas, se você é um intraempreendedor, por que você acredita no seu produto, no seu serviço? Porque, gente, quando a gente fala em branding, a gente também precisa pensar em vendas. E uma das competências que eu vejo e que eu vou entrar mais profundamente daqui a pouquinho é a competência de vendas. E eu vejo muitos profissionais de branding excelentes
que não sabem vender, negociar, precificar. E a gente tem muitos profissionais de branding, muitas agências no mercado hoje. E pasmem, muitas agências de branding não fazem branding para elas mesmas. Entende? Então assim, como é que eu valorizo a marca do outro se eu não valorizo a minha? Então eu não tô falando em redes sociais não, tá gente? Eu não tô falando só nesse aspecto não. Começa pensando qual é a sua postura na hora de precificar o teu produto ou serviço. Você só sabe ser um bom vendedor se você acredita e defende com unhas e dentes aquilo que você faz. Se você, o teu nível de venda é proporcional ao teu nível de autoconfiança naquilo que você faz e se você acredita naquilo. Por quê? Senão você se sabota e não vende, e não faz, procrastina. Porque no fundo, a limitação vem de crenças, que vem de comportamentos. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Estão me acompanhando? Raciocínio? Então, isso tem a ver com valores. Que valores que são inegociáveis para mim? A gente passa por aqueles valores básicos, mas não estou falando para pegar honestidade e tal, são valores que são, vamos dizer assim, que é o normal. Que valores que é inegociável para você? Por exemplo, para mim, liberdade e independência é um valor muito forte. Por que eu saí de onde eu estava durante 15 anos? Porque esse foi um valor que passou a ser podado, vamos dizer assim, naquele momento. Então eu tinha que tomar uma escolha. Demorei para tomar essa escolha porque eu não poderia ser inconsequente. Foi algo que durou 5 anos. Que eu já tinha. E quando eu decidi, eu falei, em 3 anos eu vou fazer a transição. Fiz em 2. Mas eu tinha clareza daquilo que eu queria fazer. Mas quando você começa uma empresa, ou você já está numa empresa, e mesmo que você nunca tenha parado para fazer isso, faça. Por quê? Porque a gente está começando a desenhar cultura. E na hora que você for contratar colaboradores, se você não tiver isso muito claro, você vai contratar gente errada para trabalhar com você. Você vai escolher parceiros errados para trabalhar com você. E aí as pessoas muitas vezes reclamam, que é o que eu mais escuto quando eu vou trabalhar a marca empregadora, não tem gente boa, não tem gente comprometida. A gente está passando por um apagão de talentos. Certo? Mas qual é o papel da empresa nesse aspecto? Por que você vai querer trabalhar na minha empresa? Entende? Ou por que uma empresa vai querer escolher você para trabalhar nela? Então aí a gente está começando a falar de marca empregadora. Da mesma forma que a gente trabalha lá na ponta o produto ou o serviço e cria o desejo e tem uma proposta de valor para isso, eu também preciso ter no mercado de trabalho isso, como empresa. E se vocês são empreendedores, não importa o tamanho da empresa. Entende? Isso é fundamental. É o teu jeito de trabalhar. Então, pensar, por exemplo, você vai contratar alguém. Essa pessoa tem que saber, ela faz parte do quê? Ela pertence a quê? Qual que é o papel dela no propósito da empresa? E se a empresa não sabe o propósito, qual é a diretriz? Qual que é a visão de futuro? Ela vai chegar lá, vai fazer um trabalho, qual que é a perspectiva dela? Olha o papel da empresa no engajamento do colaborador. E aí depois é fácil falar, mas não tem gente comprometida e engajada, mas o que você, enquanto empresa, está fazendo na tua marca para fazer com que isso aconteça? Né? Então, tem os dois lados. Então, sua empresa é capaz de gerar um mundo onde as pessoas se tornem melhores? Quais impactos você pretende causar nas pessoas, na sociedade e no mundo com aquilo que você faz? Todo mundo tem essas respostas claras aí na cabeça? Que eu tô falando aqui, todo mundo já tem? Ou precisa pensar bastante sobre?
Como é que tá aí o termômetro? Eu vou passar aqui por todas as perguntas, mas isso aqui vai ficar com vocês porque é algo que precisa ser processado, tá? Quais temas que são grandes causas para vocês? E isso daqui serve para o cliente, tá? De vocês. Porque assim, nas minhas consultorias, esse aspecto de propósito é onde eu demoro mais horas. Porque nenhum cliente sabe responder qual é o propósito de forma clara. A gente, enquanto profissional, precisa fazer os nossos clientes pensarem profundamente sobre isso. Porque a gente está colocando marcas no mundo. E que tipo de marca que eu quero colocar no mundo? Eu quero colocar marcas conscientes. Então, eu gasto sim tempo, invisto tempo nesse aspecto. Porque quando isso fica claro para ele tem motivação de fazer. Ele tem motivação de implantar o projeto de branding. Porque senão, ele não vai motivar. Eu não estou pegando no emocional dele. Se eu pegar só no racional, não acontece. Entende? Caso sua empresa deixasse de existir, o que morreria com ela? Aquele algo maior, além da operação da empresa, daquilo que ele administra ali no negócio. Quais são aqueles talentos naturais, os pontos fortes, aquilo que você faz muito bem, aquilo que você faz muito bem, tem talento e que se você estivesse usando e aplicando no teu negócio estaria muito melhor. Mas você pode não estar usando. Quais são os pontos de melhoria e as competências que, se hoje você tivesse, estaria colhendo melhores resultados? Se você tivesse que ensinar algo para alguém, hein? O que seria? O que seria esse algo? Quais atividades que você faz e que você perde a noção do tempo? Você nem vê passar o tempo. E o que seria necessário para que você finalmente se sentisse feliz, bem-sucedido, próspero na tua carreira? E quais comportamentos que estão fazendo você progredir na tua carreira? Aí que eu falei, olha para tua história. Que comportamentos que você teve até hoje que fez você deslanchar e quais aqueles que estão fazendo você estagnar? Que não te fazem crescer. Porque lembra que eu falei? Valores. A gente toma ações o tempo todo por conta dos nossos valores. Por exemplo, família é um valor muito importante para você? Você pode estar deixando de crescer na carreira porque você não quer colocar em risco o tempo que você passa com a tua família. Um exemplo. Tem como negociar isso? Tem como chegar num denominador que seja saudável? Entende? Então, quando você traz para a consciência, você consegue tomar ações conscientes. Enquanto isso, está lá no inconsciente. E eu fiz uma formação com uma neurocientista e ela explicou que 95% das nossas ações são direcionadas pelo nosso inconsciente, não é pelo nosso consciente. Só 5% de tudo que a gente faz é determinado pelo nosso consciente. Percebe? Como a gente vai fazendo as coisas no automático? Pelo fato de não pensar? Então, como você gostaria que a sua empresa ou que você fosse lembrado daqui a 10 anos? Fez sentido isso aqui para vocês? Então, não precisem responder, mas vocês percebem que eu estou seguindo o método da Ana Couto? Eu acabei de passar pela visão interna. A gente não faz isso com a empresa? A gente não vai lá e conversa com os colaboradores, com os fornecedores, com o empresário? A gente não faz isso? Só que agora a gente está fazendo com a nossa própria marca, com a nossa visão interna. Vamos agora para a visão externa? Vamos entender esse gap de percepção de marca? Você já tem a percepção da tua marca à medida que você responde essas perguntas. Vamos agora entender se tem gap? Olhando para o que as pessoas falam de você? E vamos pegar os padrões
aquilo que é comum entre o que você vê e o que as pessoas vê, e depois aquilo que as pessoas veem em você e valorizam em você e que às vezes você não vê. Olha que legal. Então, pega aí essas perguntas que eu vou deixar aqui para vocês. E aí, o que eu quero que vocês façam? No mínimo 3, mas o máximo de informação que vocês tiverem, melhor. Quanto melhor, maior a amostragem, melhor. Pega aquele colega que não é tão próximo assim, pega aquele amigo que é próximo, pega o namorado, o esposo, a esposa, pega a mãe, pai, colegas de trabalho, sócio se tiver, e pedem para que eles respondam. Fala que você está fazendo um trabalho de desenvolvimento e tal. Pede para que ele coloque lá as 3 primeiras palavras que vem na mente dele quando fala de você. Quando eu falo no Diogo, o que vem na minha cabeça? 3 palavras. A gente não faz isso em branding? A gente não faz isso, a gente não pergunta isso, né? Na sua visão, o que eu tenho de original, autêntico, que me destaca? Descreva no mínimo 3 pontos fortes que você enxerga em mim. E descreva no mínimo 3 pontos de melhoria que você enxerga em mim. Lembra que você respondeu essa pergunta lá atrás? Será que vai ser igual? Será que vai ser diferente? Vamos ver os gaps? Esse exercício é muito legal, gente. E aí, depois, eu quero que vocês escrevam a frase de propósito. Não se preocupem aqui, porque de ela ficar maior, de ela ficar... Não tem problema. Aqui você vai, deixa vir, escreva. Depois, a partir daqui, aí sim a gente pode começar a brincar na tagline, fazer mais enxuta, criar um propósito mais reduzido, mas aqui é importante que você tenha clareza de escrever isso. Minha marca, nossa marca, se você estiver falando de empresa, se você estiver falando você enquanto profissional, existe, ou eu existo para que acreditamos, ou eu acredito que nos importamos com, me importo com. Aí você vê se você vai fazer com viés pessoa física ou como empresa. Trabalhamos todos os dias, ou eu trabalho todos os dias, para quê? E aí entra o arquétipo. Depois que você já se conheceu, já trouxe a visão da tua personalidade, qual é o arquétipo que casa com a tua personalidade? Vocês fazem ideia aí qual que é meu arquétipo? Já deu para sentir? Cuidador, talvez? Quem mais arrisca? Não sei se vocês me acompanham nas redes sociais, mas até as fotos que a gente tira profissionais tem que conversar com tudo isso aqui que a gente está falando. Porque o arquétipo é para te representar. Entende? Então... Oi, Má? A Erika mandou no chat. Sábia, o Thiago colocou governante ou sábio. E o Lucas comentou que está entre cuidador ou sábio. Gente, vocês percebem? Olha que legal! Vou contar qual é o meu arquétipo. Sábio explorador. Sábio com atributos de explorador. Entende? Por quê? O que eu mais escuto que os meus clientes falam pra mim é: nossa, você me faz pensar. Isso, assim, é padrão, assim, eu escuto de todo mundo. O que o sábio faz, gente? Vocês viram que eu falei muito de conhecimento, de educação, que é uma coisa que eu valorizo muito e tal. O sábio valoriza muito isso. O sábio, ele busca a verdade. E o desbravador, ele tem o lado da liberdade muito forte, porque ele busca a verdade também. Só que ele vai experienciar. E para mim, a sabedoria, ela veio, né? Claro que eu acho que a sabedoria é um processo contínuo de busca, mas para mim, a sabedoria vem da experiência. Tudo isso que eu tô falando para vocês não é teoria, são coisas que eu fiz comigo. Entende?
Então, eu trago isso para minha marca. Tem que estar ligado à minha personalidade, porque o que acontece quando a gente não faz essa conexão? Você não passa a verdade naquilo que você fala, você não passa a credibilidade, ou você fala e a tua expressão, o teu corpo demonstra outra coisa. Isso num nível inconsciente. Você às vezes não percebe, mas as pessoas percebem. Num nível energético até. Por quê? Porque quando a gente fala de propósito, é algo que transborda. É algo que brilha os olhos, é algo que você fala espontaneamente, porque você acredita nisso, você veste isso, você defende isso na tua marca. Fica fácil falar, explicar, envolver, influenciar as pessoas, vender. Quando eu falo vender, eu não estou falando só monetariamente, não. Estou falando vender uma ideia, vender um projeto. Se não tem brilho nos olhos, não tem paixão, não é frio. Percebe? Tudo isso que eu estou falando sustenta uma cultura de uma empresa. É o que sustenta uma empresa a curto, médio e longo prazo. Uma empresa que não tem cultura é uma empresa onde todo mundo manda. É uma empresa onde todo mundo, onde o funcionário manda, o fornecedor manda, todo mundo manda. Menos o dono. Percebe? Isso é sintoma de uma cultura fraca. O que é cultura? É o jeitão da empresa ser. É o jeitão como ela faz negócio. O que a gente aprende no método da Ana? Todo mundo aqui fez o branding aplicado? Se não fizeram, super indico que façam. Porque, para mim, teve uma conexão muito grande entre quando a Ana fala, né? Marca, negócio e comunicação. Marca faz e fala. O que é isso, gente? É congruência. É o que eu acabei de falar. Se você tem uma cultura e não prega essa cultura, se você fala uma coisa e não faz na prática o que você fala, que exemplo que você está dando? Teu funcionário vai conseguir vender o teu produto, o teu serviço, engajar no teu negócio? Porque fora da empresa você fala uma coisa, dentro da empresa você faz outra. Entende? Fora da empresa tua marca é linda. Dentro da empresa o ambiente é nocivo. Ou você tem um processo extremamente desorganizado. Você atrasa a entrega da mercadoria. Olha a incongruência. Tô dando exemplos aqui aleatórios, tá? Então, pilar que sustenta uma marca traz congruência, conexão e credibilidade. Propósito conecta. Depois eu vou contar um exemplo de uma reunião que eu fiz ontem. O quanto que isso acontece até num nível de... Como eu posso dizer assim? É tão poderoso isso que você atrai os clientes que têm propósitos semelhantes que os seus. As pessoas, os parceiros, até aqui na comunidade mesmo. Então isso é muito legal. Eu falo isso porque eu vivencio isso de fato. Então, quando você não tem isso, quando você não tem clareza de cultura, o que acontece? A empresa depende do dono para tudo. Se o dono não tá, a empresa não anda. Então, isso é sintoma de que o dono centraliza tudo nele e ele não vai crescer. Ou é aquele profissional que está dentro de uma empresa e ele tem medo de sair. Porque ele não acredita na cultura dele, quem é ele não se conhece, não se valoriza como profissional para buscar uma empresa que ele tenha match de cultura. Por que ele não faz isso? Porque ele não tem essa consciência. Nunca ninguém ensinou isso pra ele. Entende? E aí fica refém de estar numa empresa por muito tempo, porque tem medo, de fato, de abrir mão da estabilidade. Mas, quando você se abre para isso, infinitas possibilidades se abrem. Coisas que você nem pensou, muitas vezes acontecem.
e muito melhores do que o cenário que você tem hoje. Então, quando você não tem essa cultura forte, a equipe não engaja, às vezes nem o próprio dono está motivado com o negócio, como é que ele vai motivar o colaborador? Dificuldade em atrair talentos qualificados, porque a empresa não tem uma proposta de valor, não tem um propósito claro, não tem um diferencial que mostre por que esse talento tem que trabalhar para ela. Não tem esse pertencimento, né, que hoje é tão valorizado. Desalinhamento entre o discurso e prática, que eu falei, e isso gera descredibilidade. Ausência de propósito claro e inspirador. Como que uma marca vai ser inspiradora se ela não tem propósito que traz esse lado emocional? Alta rotatividade de colaboradores ou o próprio profissional que ele não consegue se estabilizar em empresa nenhuma. Ele vai pulando de galho em galho, experienciando e não consegue ficar em lugar nenhum. E a perda de identidade. Quando você está num cenário de dúvida, eu vou por aqui ou vou por ali? Faço isso ou faço aquilo? Isso te consome tanta energia que te faz ficar estagnado na tua carreira ou no teu negócio. E isso é gerado muito pela falta de autoconfiança, a falta de propósito. Porque quando você tem propósito, cara, você pode cair, mas você vai ter força para levantar. Quantas vezes for necessário. Porque a forma de você fazer isso acontecer pode mudar. Mas o propósito não muda. Agora, a forma como você faz pode mudar. Então você vai... Não deu certo aqui, você vai tentar de outro jeito, você vai tentar e cada queda você aprende mais e levanta mais forte. Então, depois de tudo isso que você viu, você vai fazer um diagnóstico. A gente não faz o diagnóstico lá para levantar os detratores no método da Ana? Todo mundo está me acompanhando? Os detratores, os fortalecedores. A gente não faz isso? Vamos fazer a mesma coisa aqui. O que você aprendeu de mais valioso na sua análise comportamental? O que te deixou mais surpreso de tudo que você viu? O que você percebeu que você precisa melhorar? Como que as suas descobertas positivas vai te ajudar a expandir o teu propósito? E conectar com pessoas que possam te ajudar a expandir o teu propósito. E como as suas descobertas negativas podem atrapalhar a expansão do teu negócio. Isso aqui a gente tem que dar muita atenção. Vocês querem que eu dê um exemplo prático? Que eu dê 2 minutinhos aí para colocar um exemplo prático de como isso impactou na minha carreira? Vamos lá. Vocês lembram? Eu falei que eu trabalhei no mundo corporativo e que um dos valores que pegou foi a liberdade. Lá eu trabalhava dentro da empresa e a universidade que tinha, não da empresa, mas do setor automotivo, me convidava para dar palestras e treinamentos para o setor. Então eu treinava marcas concorrentes, inclusive da minha. E estava tudo bem, a empresa me deixava fazer isso. Porque ela entendia que não conflitava e que não era algo que eu falava da minha empresa. Eu falava do setor, era para profissionalizar o setor. E eu fiz isso durante 10 anos, nunca tive problema. Mudou a diretoria, veio um diretor, e aí eu fui chamada para dar uma palestra num congresso. E que eu tinha muita vontade. Eu sempre ia nesse congresso e eu falava, um dia eu vou estar lá palestrando nesse congresso. E esse dia chegou, me chamaram para ir. E aí, esse diretor novo tinha assumido e eu fui pedir para ele. Fui comunicar, como eu sempre fazia, né? E nunca tive problema. Aí esse virou para mim e falou, não, você não vai. Você não tem competência para estar lá. Eu ouvi aquilo, ele não falou de forma tão direta assim, mas foi o que ele quis dizer. Eu tive que ligar e recusar o convite. E eu me lembro que nesse dia eu chorei tanto, de raiva, porque eu fiz aquilo contra a minha vontade. E aí eu falei, nunca ninguém mais vai ditar o que eu tenho ou que eu não tenho que fazer.
E ali foi o divisor de águas para eu realmente tomar a decisão de sair, mas esperar o momento certo para sair. E eu não podia imaginar o quanto isso me travou. Porque eu parei de dar os treinamentos, porque eu não podia mais, porque eles não me deixavam. Eu saí da empresa, fui fazer diversas outras coisas e eu não dei treinamentos. E eu saí para isso. Treinamento, foi tudo muito bom porque eu aprendi muita coisa. Mas eu evitava essa parte, ou eu dava treinamentos pequenos, mas dentro de mim era aquela vozinha assim, mas eu não sou boa o suficiente para ensinar. Mas nunca imaginei. Uma vez, fazendo exercício comigo mesma, eu me perguntei, mas por que eu me afasto disso? Mas por que eu me boicoto nisso? Mas por que eu me afastei, né, dos meus networks, de tudo que eu tinha naquela época, eu me afastei? Me veio, gente, uma dica, quando vocês não sabem o que fazer, pergunte para o subconsciente porque ele traz. Nesse dia eu perguntei, por que me veio a cena clara e nítida do dia que isso aconteceu? Isso em 2018. Aí eu falei, caramba, era isso que me bloqueava. Em uma série de outras coisas eu percebi que isso me bloqueava. E tava lá no inconsciente, né? Porque eu simplesmente engoli e toquei a vida. Não processei na época. E isso travou vários setores, assim. Tipo, eu não deixei de fazer as coisas, mas... Lembra que eu falei? Crença, acreditar no que você faz. E se você não se sente capaz, você não faz, você mesmo se boicota. Ou você não vende no valor que você devia vender, não se dá o valor que deveria dar. E aí nesse dia eu falei, agora veio para a consciência, agora nada mais me trava, porque agora eu tenho poder. Eu não tinha essa inteligência emocional na época e acabei dando poder para um terceiro e acreditei naquilo que ele me falou. Inconscientemente falando, né? Quando vem para o consciente, olha só, como as suas descobertas negativas podem atrapalhar a expansão do teu propósito. Não estou falando nada aqui que eu não tenha vivenciado. Então, isso me bloqueou. Uma atitude machista? Sim. Eu, na época, não tinha maturidade para lidar com isso. Como eu acredito que possam ter muitas pessoas, inclusive que estão me ouvindo agora, que passam por isso dentro das empresas. Como eu passei. Então, gente, que tudo isso serviu para me trazer o quê? Competências. Para hoje poder falar com vocês. O que são competências? Conhecimentos que você adquiriu ao longo da tua vida, suas experiências, suas habilidades e suas capacidades, tudo isso que você trouxe de bagagem do teu passado. Por isso que eu comecei falando, valorizem a tua história, porque ela tem ouro. A autenticidade a gente traz da nossa história. É a soma de passado, presente e futuro. Competência. Presente, meus potenciais. Eu tenho um potencial de comunicação, mas não desenvolvo. Entende? O fato de eu ter um potencial de comunicação não quer dizer que eu seja uma boa comunicadora. Características pessoais tuas. Por que eu falei para vocês fazerem aquele levantamento lá atrás? Para vocês reconhecerem as competências que vocês têm. E futuro, pontos de melhoria e necessidades de desenvolvimento. Então, antes de eu pensar em ter resultado no meu negócio, e se o meu negócio é reflexo daquilo que eu sou, eu preciso ter isso muito claro. Competências necessárias, mas comportamentos necessários é que fazem com que eu tenha resultado. Percebe? Faz sentido para vocês? Até aqui? Então, quais competências que são prioritárias para que o profissional de branding se desenvolva e cresça na carreira? Aí eu vou responder, depende. Depende do que é necessário para você expandir o teu propósito. O que é necessário?
para você gerar os resultados esperados. Vamos lá, o que você precisa fazer para expandir o seu propósito? Posso falar, me expor mais? Ter mais exposição? Falar mais o que eu penso? Comunicar melhor meu produto ou serviço? Acho que eu preciso contratar pessoas porque preciso delegar. Não dá para crescer do jeito que tá, sozinha. Eu preciso aumentar minha influência. Eu preciso expandir por meio de processos. Preciso escalar, e escalo automatizando, tendo processo e tal, e consigo aumentar o meu negócio. Ou não, vou expandir por meio de relacionamento. Intimidade com o cliente, vendo mais para o mesmo cliente. É uma escolha. Expandir por meio de inovação. Tem um produto, um serviço que só eu tenho, que é autêntico, que ninguém mais no mercado tem, vou criar uma coisa legal assim. Ou eu trabalho com clientes assim, percebe? Melhorar minha capacidade de negociação. Gente, negociação, você negocia o tempo todo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o colega de trabalho, com o teu chefe, com o teu cliente. E essa capacidade está totalmente ligada à capacidade de comunicação. Se você não tem uma boa influência, uma boa comunicação, a tua negociação é ruim. É inversamente proporcional. Confiar mais na minha capacidade? Convencer a mim mesmo, em primeiro lugar, né? Para depois eu poder influenciar o outro. Lembra que eu falei? Vendedor não vende aquilo que ele não acredita. E todos nós somos vendedores. É preciso que a gente se convença disso. E se sentir seguro, né? Para poder fazer o que precisa ser feito. Então, o tempo inteiro você vai se vender. Seja dos seus colaboradores, e isso é o grande erro das empresas, elas querem vender primeiro para o mercado, para o cliente, e o que ela menos vende é para o cliente interno. Só que é o cliente interno que representa a marca dela. Então, muitas empresas falham nisso. Então, vamos lá. Vocês já conseguem aí identificar o que está limitando o crescimento da carreira? Muitas vezes é falta de clareza. Quando você começa a ter clareza, aí a coisa vai. Porque, gente, sem clareza eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, ou eu vou para qualquer lugar ou eu fico estagnado. Não vou para lugar nenhum. Tenho resultado? Se eu tenho clareza, eu tenho venda. Se eu não tenho clareza, eu não tenho venda. Porque eu não sei nem o que vender, muitas vezes. Ou eu saio vendendo tudo. Não tenho foco. Ou eu vendo e não consigo entregar. E sem venda, gente, não há expansão de propósito. A expansão de propósito passa pela venda, porque é através da venda que eu vou atingir, eu vou levar o meu produto, o meu serviço para as pessoas. Eu vou levar a experiência para as pessoas. Tudo no universo é mental. Primeiro, nasce na nossa cabeça. Eu vou deixar um livro aqui para vocês lerem que chama Kai Bailon. E a Lúcia Helena Galvão, que eu amo de paixão, ela é uma filósofa da Nova Acrópole, maravilhosa. Eu fiz Nova Acrópole durante 2 anos e meio. E nesse livro explica isso, que tudo no universo é mental. Então quer dizer, se tudo passa, se o meu produto ou o meu serviço passa primeiro pela minha mente, na hora que eu estou criando isso, é um ato sagrado, é um ato divino. Se a gente levar até por esse lado, entende? Como é que eu faço isso chegar no meu cliente? Vocês percebem que não é quando eu estou falando de negócio, é um negócio, vai dar lucro? Vai. Mas de que forma? Qual é a intenção que eu coloco na hora que eu estou criando? Na hora que eu estou vendendo? É isso que faz a diferença. E aí, agora chegou a hora de falar das competências.
Se eu preciso vender e fortalecer a minha marca, e vendas é uma competência que não tem escolha, você tem que ter. Porque senão seu negócio não vai sair do lugar, certo? Se eu não tenho, eu preciso desenvolver. Como que eu desenvolvo competência, gente? Através de comportamentos. Dá para metrificar? O que vocês acham? Metrifica comportamento? Lembra que a gente falou? Preciso ter clareza. Se não tiver clareza, não saio do lugar. Então, quais as métricas e quais os comportamentos que eu preciso para aumentar as vendas, me desenvolver enquanto aprender e saber vender? Quando eu tô falando de venda, gente, é produto e serviço, mas é tudo. Porque você se vende o tempo todo. E quanto mais original você for, a venda não dá trabalho nenhum, porque você vende sem querer vender. Porque é tão natural você falar do que você faz, que assim, entende? Você influencia sem querer, porque você acredita tanto que contagia. Atendimento ao cliente. O profissional de branding precisa saber atender o cliente? Precisa ter escuta ativa? Precisa aprender de comportamento? Por isso que é tão importante você fazer essa análise com você, porque à medida que você se conhece, você identifica o outro, você conhece o outro. Comportamentos. Começa a ter conexão. Quantas vezes a gente fica ali num projeto de branding 6 meses, 3 meses, tendo contato com o cliente, ou quando você faz a gestão da marca, você tem contato com o cliente o tempo todo. Eu preciso saber lidar com esse cliente, entender como ele funciona, porque isso me gera recorrência, ou me gera desconexão e ele vai buscar outro profissional. Percebe? Julgamento decisivo. O que é isso? É tomar boas decisões. De maneira que o cliente confie em mim. Nós, como profissionais de branding, somos consultores. A gente dá o caminho. A gente direciona a marca. Eu preciso ter um julgamento decisivo para poder tomar boas decisões e orientar o meu cliente como tomar as melhores decisões. Preciso ter dados, preciso ter fatos. Por que eu falei o tempo todo para vocês? Faça análise com vocês e busquem as pessoas de fora, tenham métricas, analise, para não ficar só no subjetivo, o que eu penso sobre mim, porque a mente engana, e muitas vezes a tua mente pode estar te enganando, você pode ter uma percepção de você errônea. Obtenção de resultados, manter um nível elevado de comprometimento, para você conseguir, pessoalmente alcançar as suas realizações. Gente, obtenção de resultado. Se você não tiver foco em resultado, em obter resultados, em monetizar o teu propósito, uma empresa não vive sem ter lucro. O que dá oxigênio para a empresa? Ótimo, quanto mais você vende, mais o teu propósito está acontecendo, mais a tua marca está em movimento. E movimento gera movimento. Estagnação gera estagnação. Então não adianta que a coisa não acontece atrás do computador. A gente precisa estar em movimento. A gente precisa estar se relacionando com as pessoas. Porque senão a gente não sabe negociar. A gente não tem repertório para negociar. A gente não tem repertório para conversar com o cliente. Então é preciso sim sair de trás do computador e viver a vida real. É importante estar no computador, fazer, desempenhar? Mas é importante estar no front. Aí eu não gosto. Competência se desenvolve com ação, com exercício, com prática, fazendo. Entende? Se não, adulto não faz só o que quer, certo?
Se a gente tem um propósito, a gente precisa fazer o que for preciso para que esse propósito aconteça. Gostando ou não. Ou a gente precisa buscar pessoas e parceiros que tenham competências que a gente não tem. Então, quando eu vou negociar, o que você precisa entender numa negociação? Você tem que saber identificar as necessidades e os motivos de ambas as partes, para que você chegue num acordo bom para os dois lados. E muitas vezes você vai enxergar coisas que o teu cliente não enxergou e vai antecipar necessidades. E aí você precisa ter uma percepção muito boa de observação. Percebe que quando você desenvolve uma competência, você desenvolve outras também? Se você desenvolve negociação, você está desenvolvendo comunicação, influência, persuasão de compra. Eu preciso convencer os outros a comprar o meu produto ou serviço? Preciso, senão eu não vendo. Senão o meu propósito não acontece, ninguém sabe que eu existo. Mas como é que eu faço essa persuasão acontecer? Eu primeiro tenho que acreditar nisso. Porque senão, a hora que você vai vender, a tua cara não transmite essa segurança. E você não convence, energeticamente falando, porque a tua expressão não passa a verdade. Não conecta, entende? Planejamento e organização. Poxa, a gente vê, né? A gente aprende o método da Ana, é tudo organizado, colocado ali nas caixinhas, nas one pages. A gente, na hora que vai fazer pesquisa e tal, não tem que organizar, planejar, né? A gente também tem que olhar para o nosso negócio e planejar. Tá, onde eu quero ir, o que eu tenho que fazer para que isso aconteça. Então, por exemplo, semana passada eu estava numa feira. Não sei se vocês viram a FIPAM, que é uma feira do ramo alimentício, de padarias. Eu nunca tinha participado, foi uma experiência muito legal, que eu vou mostrar para vocês, até coloquei um vídeo aqui, para mostrar a experiência e o quanto o planejamento e organização é importante no bom resultado de um projeto de branding. No teu projeto de marca, para você conquistar aquilo que você tem como objetivo enquanto marca também, né? Então, são coisas importantes. Administração de relacionamentos. Gente, a gente se relaciona o tempo inteiro com indivíduos diferentes da gente. Por quê? Se relacionar com gente igual a gente é maravilhoso, né? É fácil. E com quem é diferente? Então, é saber desenvolver e manter os relacionamentos com pessoas fora do teu grupo de trabalho. Ou seja, você trabalha ali com designer, mas sim, eu preciso administrar relacionamentos com outras áreas. A gente que é da área de branding se relaciona dentro da empresa com várias áreas. A gente precisa se relacionar com várias áreas, né? Então, por quê? Porque o branding é marca, a marca envolve tudo. Não é marketing só. A gente passa por RH, a gente passa por todos os departamentos. Envolve tudo. Por quê? Envolve processo. Se o processo em determinado ponto não estiver andando, impacta na marca, porque vai impactar no cliente, vai impactar no funcionário que está lá dentro da empresa. Então, é preciso também ter flexibilidade. Um profissional de branding que não tem flexibilidade num mundo em constante mudança, não tem como, gente. Eu querer engessar o processo e falar, vai ser assim. Cada marca é de um jeito. Cada gestor, cada dono de empresa traz um DNA diferente. Não dá para fazer de um jeito que eu faço. Não dá pra gente, por exemplo, vender um projeto de branding igual para todas as empresas. Não existe isso. A gente acabou de falar, cultura é o jeito que a empresa faz negócio. Portanto, não tem como. A gente trabalha com personalização. Se eu não entender isso, eu não vou vender. Porque eu vou querer amarrar o meu processo igual e vender igual para todo mundo. Não rola.
Simplesmente não acontece. Se você não entender isso, olha para a cultura da empresa antes de apresentar uma proposta, que você já vai direcionado, inclusive, como você vai apresentar a tua proposta. Quais são os valores daquela empresa? Na hora que você vai apresentar uma proposta, se você sabe disso, você vai construir uma narrativa voltada para isso também. Não que seja forçado. A gente não trabalha com intencionalidade. Por que a intencionalidade tem que ser só para o nosso cliente na hora que a gente está fazendo o projeto dele, para ele vender? A gente trabalha com venda, gente. O que é marca? A gente não faz marca para vender? Por que a gente, na nossa marca, qual é o problema em vender? A gente tem que ter orgulho de vender. Porque venda, ninguém ensina. Venda é muito mais psicologia e entender de gente e fazer relacionamento do que qualquer outra coisa. Venda é relacionamento. É construção de reputação, de credibilidade. Ou seja, venda é marca. Tá fazendo sentido? Porque muitas vezes tem gente que tem bloqueio de venda. Parece que venda é um problema, que venda é ruim, que eu tô sendo chato, que eu tô... Não. Isso não é crença. E é possível medir o nível de competência que eu tenho por meio dos meus comportamentos? O que vocês acham? Já tô falando, né? Já entreguei. Sim, dá. Tem relatório que mede isso? Tem. É um teste de análise que você preenche facilmente, tipo, são algumas perguntas, se eu não me engano, acho que 20 perguntas. E ele vai mapear e vai te dar exatamente qual dessas competências que eu dei de vendas, o que você precisa desenvolver. Lembra que eu falei? Direcionamento. Quando a gente vai com foco, a gente economiza tempo, energia e dinheiro. Eu já sei que eu tenho que desenvolver, não vou ficar perdendo tempo. Então, quando a gente aplica esse teste, ele traz assim, ó, todos os comportamentos dentro daquela competência. Então, quais os comportamentos que eu preciso ter para atender bem o meu cliente? Sociabilidade. Aí ele vai te dar um parâmetro assim, ó, você tá dentro ou você tá fora? Você tá mais pro lado de cá, mais pro lado de cá. Aí a bolinha de tá dentro, ok, não preciso desenvolver, tô fazendo bem. Necessidade de ser estimado. Muitas vezes a gente peca aqui, porque tem uma necessidade tão grande de ser estimado que muitas vezes não sabe falar não para o cliente. Muitas vezes não precifica direito porque quer fazer a venda a todo custo. Percebe como comportamento e negócio anda junto o tempo todo? Positividade em relação às pessoas. Tô dentro ou tô fora? Olha só, quando eu falo positividade em relação às pessoas, o relatório ele te traz isso. Ó. Com uma visão equilibrada das pessoas, será capaz de desenvolver relacionamentos de confiança com os clientes. Se eu sou pessimista em relação às pessoas, eu me distancio, eu não crio relacionamento. Percebe? Eu não sou positiva em relação às pessoas. Eu acho que elas vão me trair, que elas vão me sacanear. Você vai querer fazer negócio? Se você tem um comportamento e uma mentalidade assim, você não faz. Ou você acaba se distanciando, entende? Otimismo. Legal. Ó, sua perspectiva otimista contribuirá para a sua habilidade de servir os outros. Legal, né? Então, o cliente ele vai perceber como você como uma pessoa ativa, positiva, mesmo sobre circunstâncias difíceis. Então, vai dar certo, vai dar tudo certo, a gente vai fazer dar certo, né? Se você não é otimista, primeira dificuldade, você desiste. Minha primeira venda, nessa empresa que eu falei, que eu trabalhei, quando eu fiz, se eu não tivesse isso aqui, eu não teria feito.
porque foi a primeira venda para o mercado privado, a empresa nunca tinha feito e a empresa inteira não queria fazer, inclusive a engenharia que ia ter que desenvolver o produto. Pensa. E nos projetos de branding dentro das empresas, a gente não tem resistência? Tem, não tem? Muitas vezes? Numa ideia, Se você não tem isso, você desiste. Ou você desiste da venda, ou você desiste do projeto, ou você continua com o projeto mais desmotivado. Tolerância à crítica, isso é um grande problema na hora de vender, porque você tem que entender que você vai ouvir mais não do que sim. Isso é a regra do jogo. Se você traz isso pro lado pessoal, você trava. E aí você fala, é que eu sou ruim, não sou bom o suficiente. Traz pro lado pessoal, acha que a crítica é com você, sabe? Então, isso detona a venda. Autocontrole. Preciso ter autocontrole, preciso ponderar as minhas ações, porque senão eu sou reativo com o cliente. Quando eu escuto algo que eu não concordo, e aí eu bato de frente, entende? Então o relatório ele te traz contribuições, legal, você tá bem nisso aqui, ponto positivo, você tá ruim aqui, ó. Tolerância crítica, você não tolera crítica, né? Você não consegue ter um olhar mais neutro. Então, isso é um fator. E aqui, ó, os outros todos têm esse mesmo, só que são comportamentos diferentes. Aí vamos lá, obtenção de resultado, ritmo de trabalho, autossuficiência, necessidade de conclusão de tarefas, o quanto que eu sou realista e a tolerância à frustração. Isso vai me trazer mais ou menos resultado, dependendo de como eu tô aqui. Então, sempre, gente, competência vem seguido de comportamentos. Quanto mais eu desenvolvo comportamentos, é fácil desenvolver comportamento? Não, porque o cérebro não está acostumado, ele já está condicionado a fazer aquele caminhozinho aqui. É que nem fazer dieta. No comecinho, fazer exercício físico, você tem que ir condicionando teu cérebro a fazer isso. Assertividade, por exemplo, em negociação, eu preciso ser assertivo, né? Por isso que eu preciso saber escutar, ver o que é bom para os dois lados. Necessidade de ser estimado, né? A sua moderada necessidade de ser admirado pelos outros deverá ser um ativo para a sua competência. Você deverá trabalhar em direção a um acordo favorável, sem se preocupar demasiadamente em agradar os outros. E o grande problema, muitas vezes, está nessa necessidade de aceitação. E aí você se boicota porque você não quer ser julgado, e aí você não faz, muitas vezes. Eu não quero ser... eu não sei, se eu ouvir não do cliente, eu vou estar sendo rejeitado. Percebe? Porque eu tenho uma necessidade muito grande de ser estimado. E aí, quando eu escuto não, a minha autoestima fica abalada. Não tem nada a ver com você. Entende? Observador, positividade com relação às pessoas. Gente, observação, na negociação você tem que ter muito. Corpo fala. Prestar atenção nos detalhes. Eu só consigo fazer isso se eu estou no momento presente, conectada, escutando. Tolerância à crítica. De novo, você vai ver que tem comportamentos que quando você desenvolve outras competências. E não só uma. Acaba expandindo. Tolerância à crítica e autocontrole. E aqui também, ó. Todos ele vai te dar, se você tá dentro, se você tá fora, e o quanto contribui ou não. Persuasão de compra. Preciso ser assertivo, preciso ser sociável. Como é que eu vou vender sem ser sociável? Não tem como, né? E ritmo de trabalho. Então, esses 3 comportamentos influenciam. Vocês viram que tem comportamentos que se repetem? Só que em graus maiores ou menores? Planejamento e organização. Ser lógico, realista, planejamento e organização e multitarefas. Administração de relacionamentos. Também, esses comportamentos. Preciso ter assertividade,
necessidade de ser estimado, porque senão eu não faço relacionamento, porque eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim também, então dane-se, entendeu? Se isso aqui tá fora, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de manter relacionamentos. Tenho que ter observação também, para ter empatia, inclusive pelo outro. Positividade em relação às pessoas, sociabilidade, autocontrole, autotolerância. Vocês percebem, gente, que a gente está falando aqui de desenvolvimento de negócios, mas acima de tudo é quem eu me torno. Porque isso aqui eu vou levar para a vida. Expande o negócio. Isso aqui eu levo para dentro de casa. Flexibilidade. Se eu exerço flexibilidade no meu trabalho, quando eu chegar em casa com a minha esposa, com o meu esposo, eu também vou exercer flexibilidade. Então, não pense que você vai estar melhorando só o seu negócio. É você que está se desenvolvendo como pessoa e o teu negócio está ganhando com isso. E quando você faz isso com o teu colaborador, quando a gente vai trabalhar o colaborador para que ele tenha a competência necessária para chegar aonde a empresa quer em resultado, o colaborador vai sair ganhando acima de tudo. Então, otimismo, tolerância crítica e autocontrole. 3 comportamentos necessários para desenvolver flexibilidade. Depois que a gente fez isso, vamos fazer uma matriz SWOT. Só que eu quero que vocês aprendam a pensar de uma outra forma na SWOT. Com esse olhar mais interno. Vamos lá, forças e fraquezas. É aquilo que a gente tem controle, certo? Tá dentro. Não tá no ambiente externo. A gente aprendeu isso lá no marketing, na administração, certo? Tá no controle da pessoa. É tudo aquilo que você entende como força, que você viu durante tudo isso que a gente falou. São as vantagens que você possui. As fraquezas estão no controle também, tá dentro. Diminui as possibilidades de você chegar na tua meta e são aspectos internos e negativos. Beleza? Quero que você pense assim. Vamos lá. Eu sou muito comunicativo. Descobri que as pessoas falaram isso, eu já me enxergo assim. Fiz o teste, deu isso também, legal. Como que essa força gera oportunidade para você? Que tipos de oportunidades externas, percebe que oportunidade e ameaça está no ambiente externo, está fora de você, está fora da tua empresa. Tá, mas o que eu tenho dentro pode ser um processo interno teu que é muito bom. Que oportunidade que ele te gera. Começa a pensar isso. Porque aí você começa a ampliar a tua capacidade de visão. Coisas que você nunca pensou começam a surgir a partir... Lembra que eu comecei falando, gente? Marca a construção de dentro para fora, não de fora para dentro. Fraqueza. Essas fraquezas, por exemplo, eu tenho dificuldade de me expor, ou eu tenho dificuldade de vender, ou eu tenho dificuldade de negociar. Essa fraqueza te expõe em qual ameaça? No lado externo. Poxa, o meu concorrente, ele tá lá nos grupos de networking, ele tá lá fazendo conteúdos, ele tá lá, eu não tô. Isso pode me colocar sob uma ameaça? Sim ou não? Entende? Quando a gente fala de comunicação, por exemplo, negociação, vendas, eu não tô falando de fazer vendas online, eu tô falando, gente, cada um vai encontrar aquilo que é melhor para si. Entende? Cada um vai encontrar o território que é melhor para você, que é mais confortável. Então, existe um mundo de possibilidades no offline. E parece que hoje só existe online. Não. Então, a gente está falando tudo isso, não é sobre trabalho, não é sobre negócio. É sobre quem nós nos tornamos por meio deles. É a marca que a gente está construindo. Por meio de quem a gente se torna.
Acho que esse é o grande barato de você aprender a olhar para a jornada e não para o resultado em si, que o resultado vai ser consequência. É sobre tudo que a gente desenvolve por meio do nosso trabalho, nós, as pessoas. É sobre o impacto que a gente gera na vida dos nossos colaboradores, da sociedade, dos nossos parceiros. Isso é sobre propósito. É sobre expandir propósito. Então, deixa eu ver. Essa apresentação. Tá sem o videozinho que eu ia mostrar da feira. Que estranho. Deixa eu só ver aqui. Que eu ia mostrar isso na prática. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que tá em outra apresentação. Que estranho. Tá aqui. Eu vou mostrar só para vocês essa feira, que foi bem legal. Vocês estão vendo? Tá compartilhando aí? Sim. Tá? Na prática, para vocês verem que foi bem legal, quando eu falo de marca empregadora e marca institucional. Essa feira foi um exemplo muito clássico disso. Grandes marcas do mercado, vocês vão ver algumas. Estandes maravilhosos, lindos. E tinha um lá que eu ia pegar sorvete. Estava bem na frente do stand que eu estava representando de uma marca. Gente, que sorvete maravilhoso. Stand lindo, tal, super movimentado. E assim, tinha 3 meninas que davam sorvete para você degustar. 2 que parecia que tava ali, que você falava, meu Deus, essas meninas são muito mal-humoradas. Tipo, você via que tava de saco cheio de estar ali, com a cara fechada. E tinha uma outra, muito gente boa. E eu sempre tentava passar com aquela menina que era gente boa. Ela colocava o sorvete maior. Assim, tava sempre com um sorriso no rosto. Experiência de marca. Adianta eu ter um stand tão lindo, sendo que as pessoas que estão ali não estão treinadas para atender quem está na linha de frente. Cadê o propósito nisso? Cadê a congruência que a gente falou o tempo todo aqui? Marca empregadora não pode desconectar de marca institucional, porque é incoerente. E aí aqui, olha o case, esse videozinho. Esse cliente, eu fui experimentar o panetone dele, comecei a conversar com ele. Como é que é o teu negócio, tal. O cara falou, vamos marcar uma reunião, eu preciso muito do teu trabalho. Tá em São Bernardo. Eu fui só experimentar o panetone, ele é o dono, é um dos donos. Olha a atenção. Na hora ele abriu o panetone para eu experimentar e tal. É um cara que eu troquei cartão, fiz network ali, brincando. Fui lá experimentar o panetone dele, que eu adoro. Olha o nível dos estandes, gente. Essa é uma empresa aqui de Jundiaí. Eu moro em Jundiaí. Muita experiência de treinamento dentro dos estandes, ensinando a fazer pizza, tipo treinamentozinho de 15 minutos. Como é que você prepara a massa da pizza, sabe? Achei bem legal. Muitos com essa experiência. O stand da Aurora, estava bem bonito. Esse stand estava uma graça, de uma pizzaria. Acho que eles estavam dando pizza. Essa daqui, também uma vilinha francesa. Linda, eles pegaram todo, tipo, a entrada assim, tava bem bonito. Essa empresa, eu achei que fosse uma padaria. Não, eles vendem esses balcões, sabe? Onde ficam as coisas. A bate de latte. Aí sim. Aí eu queria mostrar isso pra vocês, até como case da própria laje, porque nesse dia eu fiquei 4 dias nessa feira, trabalhando sozinha, feito uma louca. Tava representando uma empresa, que é minha cliente.
E aí eu falei, gente, eu não posso perder a oportunidade de fazer prospecção para Expansione, né? Óbvio. Mas eu ia estar no stand ali, eu não ia ter tempo. Aí, na segunda-feira à noite, eu falei, não, vamos lá. Eu não posso, mas eu acho que eu consigo ter alguém que possa, né, somar forças comigo. Aí eu liguei para um parceiro aqui, da própria comunidade. Você topa ir lá, prospectar e tal? E é uma coisa que essa pessoa não gosta muito de fazer. E ela super topou, assim, e se colocou à prova. O que a gente está falando? Competência se desenvolve com exercício, com prática. É algo que a pessoa tem de natural? Não. Mas ela se colocou à prova de ir lá e experienciar. Passar no stand, conversar, trocar cartão e tal. E aí ela conseguiu fazer isso comigo num dia. Nos outros dias eu dei um jeito, que nem eu falei, fui lá experimentar o panetone, comecei a conversar com o cliente, com potencial cliente, e nem era intenção, mas ali conversando, perguntando, trocando ideia, de forma muito espontânea. Aí tava na fila dos Três Corações para pegar café, tava bem em frente ao stand que eu tava. Aí chegou um senhorzinho atrás de mim, oi, tudo bem, tudo bem, você tá aqui pegando café, o que você vai tomar? Eu conversando com ele. Ah, vou tomar tal coisa, tá? De onde o senhor é? Eu sou de Jundiaí. Poxa, eu também. O que o senhor tem lá? Ah, tem uma empresa assim, assim, assim. Ah, vou lá tomar café com o senhor qualquer dia desse. Assim, troquei cartão com o senhor, troquei WhatsApp. Conexão. Vocês percebem que é espontâneo, não é nada forçado? Quando é genuíno. Então, gente, é isso que eu acho que eu queria encerrar a nossa aula de hoje, trazendo o princípio do branding, que é a autenticidade. Quando a gente é a gente mesmo, a coisa flui naturalmente, não precisa forçar. E é essa mensagem, assim, que eu queria deixar para vocês, e agora eu quero escutar um pouquinho de vocês. Como é que eu faço aqui, Mari? Deixa eu voltar. Parece compartilhava. Tem uma... Pausa? Ou não? Foi. Parou? Parou sim. Parou. Não, voltou. Voltou? Voltou. Não sei se eu consigo roubar sua tela, peraí. Segui, né? Aí. Vocês viram a minha bagunça rapidinho. Tá assim. Gente, falei muito. Agora eu quero ouvir vocês. Uma sessão de terapia, como a Nath disse aqui no chat. Sessão de terapia, né? Mas é autoconhecimento. Eu acho que tudo passa, sabe? Pelo autoconhecimento. Porque senão a gente cria marcas fakes. Inclusive a gente mesma, a nossa própria marca é fake. Se a gente não passa por esse processo, né? Então é isso, gente. Quero saber de vocês. O que vocês acharam? Como é que foi aí o processo de terapia, de branding, mistura de branding e terapia? Bora ver aqui no chat. A Nath... Pode só abrir o microfone e falar, mãe? Tá tranquilo? Pode sim. Tá super à vontade. Pode falar. Ótimo. Isso que tu trouxe, Vanessa, eu achei incrível, assim, porque, como eu comentei ali no chat, hoje meu maior ponto fraco em tudo é o processo de vendas, né? Processo de vendas. O processo de vendas. E quando tu começou a trazer a parte, assim, de entender propósito, para aquilo ser uma verdade autêntica e natural, né? Eu fiquei, nossa, cara, preciso voltar ao básico, preciso voltar praticamente lá no início, fazer todo o processo das perguntas ali, né? Isso. Porque eu senti muita necessidade, assim, nos últimos meses, como que a gente estava atuando? A gente estava atuando vamos botar o bolo para dentro, depois a gente vê o cheiro, né? E aí eu comecei a sentir muita necessidade de dar uma desacelerada, começar a entender propósito, começar a fazer todo esse fundamento de marca para nós mesmos, sabe? Porque, tipo assim, faz todo o processo para um cliente, legal, e para si mesmo, sabe?
E aí tudo que tu trouxe ali, primeiro que traz aquele negócio de ufa, tô no caminho certo. Ai, que bom. Valeu a aula de hoje já, Diogo. Perfeito. Porque assim, como tu comentou da tua experiência, eu também, né, passei por agência, passei por house, né, dentro de banco, equipe de comunicação dentro de uma pasta de cultura na cidade onde eu morava e tudo mais. E aí, no último ano é que eu, cara, vou botar a cara e vou abrir o meu negócio, né? Muito com uma ideia de construir coisas com verdade, sabe? Porque muitos lugares que eu vi sempre tem aquele negócio de mente um dado, inventa uma historinha aqui. Aí também olhando para os próprios processos, né? Eu sou do design, né? Eu construí toda a minha carreira no design gráfico, design de experiência. E aí eu vi, assim, tipo, os processos, as etapas, que nem tudo isso que tu trouxe de fazer dentro de um cliente nosso, cara. Eu olho e me brilho os olhos, sabe? De poder fazer projetos assim. E aí, todos os lugares em que eu passei, até mesmo por conta da minha eu não vou dizer minha fraqueza, minha falha, mas a minha menor expertise ser a própria negociação, talvez não consegui trazer esses processos para dentro de onde eu trabalhei, sabe? E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar, eu vou começar a trabalhar por mim, vou abrir a minha empresa e aí lá eu vou conseguir fazer os meus processos, colocar esses processos todos que eu acho que são fundamentais, né? E aí agora nos últimos tempos eu voltei para fazer para mim, né? Para nós aqui e tal. E quando tu trouxe isso do ter certeza, ter confiança naquilo, aquilo ser a tua verdade quando tu vai, que nem visitar uma feira e a prospecção se torna uma conversa super natural, né? E divertida, gente, porque eu me diverti horrores nessa feira. Então, eu até vou fazer uma pergunta que eu não sei se foi dito no início, mas esse material que tu estava compartilhando com nós, eu entendo, é uma apresentação tua, né? Mas ele poderia ser compartilhado? Vai ficar, não vai, Mari, na plataforma? Vai subir a apresentação, a gravação, caso você e o material também. Fica, né? Vai sim. Tá legal, gente, perfeito, então. Porque eu achei que tem muita coisa lá que eu vou precisar voltar e ver de novo e tal. Mas, cara, tem muita coisa que tu trouxe, assim, que, de novo, além de me dar aquele negócio bom, sabe, de, uau, tô no caminho certo. E, tem muita ferramenta aqui que eu posso utilizar e me embasar para construir coisas, né? Até para os clientes, tá? Isso eu aplico para os meus clientes. O começo do processo de branding é isso aí, é meio que uma sessão de terapia. Não vou dizer, porque eu não sou terapeuta, eu não vou entrar no nível de tratá-lo, né? Mas eu vou fazê-lo refletir. Aí se ele precisar buscar terapia depois, aí ele vai. Mas assim, faz parte, porque senão é isso, a gente cria marcas fakes. E quando eu fiz isso pra mim foi tão intenso que esses dias eu fui dar uma palestra e fui chamada para escrever um livro em coautoria. E aí eu aqui, antes de começar, falei, o que eu vou escrever? Que parte da história? O que eu vou... É tanta coisa, às vezes, né, que a gente, para contar, assim, o que eu vou escrever? Me veio isso muito forte. E eu falei exatamente sobre esse tema de voltar à origem. O quanto é poderoso você voltar para a origem. Então, assim, e tudo que eu escrevi, realmente tudo que eu falo hoje, eu sei que tudo que eu passei foi preparação, mas para hoje ter essa congruência, essa firmeza de falar com a convicção de quem passou pelo processo, não só quem estudou o processo na teoria, sabe? Então eu acho que quando a gente consegue unir, isso se transforma em sabedoria, né? Porque o conhecimento em si, que não é colocado à prova, ele não ganha vida. Então eu acho que isso também trazer pra gente não ter medo de experienciar as coisas. Tenho medo de vender, mas eu vou vender. Tenho medo de prospectar, mas eu vou.
Porque eu preciso experienciar. Se eu não experiencio, fica só uma crença daquilo que um dia talvez alguém me falou, ou daquilo que eu vi meus pais fazendo e estou repetindo o padrão, né? Ou porque o negócio da família faliu, eu também acho que o meu não vai dar certo. Não, entende? Cria a tua própria história, né? O que mais, gente? Quer contribuir ou tem dúvida? Quer compartilhar? Tem duas Éricas com as mãozinhas levantadas. Vamos lá, Ericas. Érica Modera. Oi, gente, estão me ouvindo bem aí? Estou. Tá bom. Bom, primeiro, eu achei incrível ter esse tipo de conteúdo hoje aqui, então parabéns para a Laje, né, por proporcionar esse conteúdo, e para a Vanessa também, pela disposição de estar compartilhando aqui com a gente. E eu acho que realmente é um tema fundamental para todos nós que trabalhamos com isso, porque se a gente não fazer isso com a nossa marca, com aquilo que a gente faz, porque vai refletir também naqueles que a gente atende, né? Fica difícil de você ter congruência, como a própria Vanessa falou, né? De congruência entre eu estou oferecendo um trabalho de posicionamento, de branding, etc. E não estou fazendo isso com a minha própria marca. Então, isso é um assunto que uma das pautas assim, do trabalho que eu faço, que eu falo, é justamente sobre essa coerência, né? Coerência entre... E aí a Ana fala muito sobre isso, faz e fala, né? É ter essa coerência, né? Senão não bate, né? O faz e fala é isso também, E você não consegue então, vender. Assim, Porque inconscientemente, se você não faz, é difícil vender. Entende? Porque no fundo, será que eu acredito naquilo que eu vendo? Se eu não faço, se eu não passo pelo processo? Primeiro a ser transformado tem que ser a gente. Marca, gente, é para transformar. Marca transforma vidas, negócios, impacta a sociedade, pessoas. Né? O nosso trabalho passa por meio disso, porque quem faz o branding são as pessoas, então elas precisam ser transformadas pelo branding, inseridas no propósito, pertencerem, são as pessoas que expandem propósito, a gente está aqui expandindo o propósito. Então quando a gente começa a fazer isso na nossa marca, a gente se apodera, e aí ninguém segura, sabe? Porque você ganha autoestima, você ganha autoconfiança, e aí você vai. E eu acabei notando uma diferença muito grande quando eu passei a divulgar também o meu manifesto de marca e sempre estar colocando ali os meus valores, a minha missão, o meu propósito, né, com verdade e ser congruente com isso também. Então, assim, eu percebi o quanto isso fez diferença de colocar na minha comunicação e repetir isso, né, nos canais de comunicação. Mas eu queria só aqui nesse momento colocar isso, né? O quão foi importante a sua participação hoje aqui para falar sobre esse assunto. Obrigada. E a própria Laje, enfim, Ana Couto, proporcionando esse tema aqui para todos nós, que é importante sempre reforçar. Parabéns. Obrigada. E eu acho que a Ana, assim, quando eu escutei ela falando sobre propósito, foi numa rádio uma vez, e eu falei, gente, alguém fala minha língua, porque muitas vezes a gente se sente solitário nesse processo, porque infelizmente não é a maioria. Mas o fato de não ser a maioria não significa que a gente está na contramão, porque às vezes parece, caramba, a gente está pregando um oposto que todo mundo prega, né? Principalmente no digital, que eu sou super a favor, mas vai com a tua autenticidade. Não seja Maria vai com as outras que fica lá surfando na onda, mas deixa tudo bem, pode demorar um pouco mais o processo, tá, mas ele é construído, ele é autêntico, ele não está sendo feito por momento, só para
né, por aquele instante ali de oportunidade. Não, não é oportunismo, é realidade, é construção, é propósito. Então, eu me identifiquei muito com a Ana e com a Laje desde o início por conta disso, assim, dessa conexão mesmo, do que eles pregam de construção mesmo, né? Acho que isso faz toda a diferença. Por isso que eu tô aqui. Érica, você quer perguntar ainda? Érica Cardoso. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Érica. É meu primeiro encontro aqui na comunidade. Que delícia! Tô achando o máximo esse espaço de troca, de aprendizagem. E eu tenho duas dúvidas, basicamente. Uma é porque eu tenho um pouco medo de ser chata ao vender. Porque eu sou uma consumidora muito exigente. Eu não gosto de vendedor que fica no meu pé na loja, por exemplo. Eu gosto de poder olhar os produtos. Eu não gosto que o vendedor fique me interrompendo e tudo mais. Então, assim, eu sou muito cautelosa ao oferecer o meu produto, né? E a minha outra dúvida é quando o cliente só quer o logo. Porque eu acho que isso acontece muito, principalmente quem trabalha com pessoas físicas, pequenos empreendedores, né? Que a pessoa às vezes ela só quer o logo, ela só quer a arte. E aí eu já tive uma cliente e que ela foi muito clara comigo, eu não tenho propósito. Eu não tenho propósito. Então, assim, ela foi muito clara e eu senti que ela não tinha interesse no branding. Ela não tinha interesse em fazer um branding. Tá. Então, assim, eu queria uma orientação de como proceder nesses casos, entende? O que você me sugeriria de oferecer o produto de toda maneira, né? Porque Sim. isso seria o melhor para ela. Mas deixar ela à vontade na hora de escolher o que ela de fato quer. Olha, minha sugestão para você, vamos começar pela primeira pergunta, né? Isso é uma crença, Érica, que você tem. E não é só você, tá? Muita gente. Eu tô sendo chata ao vender, não quero interromper, não quero incomodar o cliente e tudo mais. Tem realmente esse vendedor, vamos falar daqueles hunters, né, que fica ali no pé e manda mensagem toda hora. E, que se você fechar agora, você vai ter desconto. Não, a gente não navega nessa onda. A gente pode sim fazer papel de fechador de negócio e tudo bem, mas conectado aos nossos valores. Para mim, venda é relacionamento. Ninguém me ensinou isso. Foi algo experienciado e vivenciado e foi sempre assim que deu certo. Então, por quê? Porque você gera confiança, você gera conexão. Então, parte sempre do princípio de pensar, eu vou mostrar valor para esse cliente através da minha argumentação, através da minha conexão com ele. Entende? Então, não pense que você está sendo chata. Pense que você está fazendo ele crescer, que você está sendo uma ferramenta de transformação para ele. Percebe? E a forma como você vai falar sobre isso, você vai estar se vendendo sem vender. Quando você começa a falar do que o seu trabalho faz, com energia, com brilho nos olhos e tudo mais. Com palavras que eles entendam, porque infelizmente ninguém sabe o que é branding. Poucas pessoas sabem o que é branding, né? Quando eu falo de marca empregadora, employer branding, piorou, gente. Employer branding, entende? Então, às vezes outro dia eu falei tão espontâneo, o que você faz? Eu falei, eu vendo a tua empresa primeiro pro teu colaborador, depois eu vendo para fora. Tipo, eu falei assim espontâneo, entendi. Entendeu? Quando eu falei marca empregadora, quando eu falei posicionamento de marca, né?
Pra gente é comum. Então, primeiro criar conexão fazendo perguntas. Por quê? Porque venda é relacionamento. Eu faço relacionamento à medida que eu estabeleço um diálogo. À medida que eu faço perguntas. Qual que é o teu desafio hoje no teu negócio? Se você pudesse ter uma consultoria, uma ajuda, que área que você atuaria? Né? Se você pudesse vender mais hoje na tua empresa, o que você venderia? O que você gostaria de vender mais? Você está contente da forma como você está vendendo hoje? Teu faturamento está legal? Conversa, né? Diálogo. E aí, a partir disso, você vai criando um ambiente, vai colocando a situação. A gente pode até pensar em fazer algo nos próximos encontros aí, aprofundando um pouco mais sobre isso. Eu falo muito de perfil comportamental. Quando você entende os 4 perfis, dominante, influente, estável e conservador, você sabe como cada um funciona. Então, se eu tenho uma pessoa dominante, ela quer resultado, eu tenho que ser mais objetiva com ela e falar a linguagem que ela entende, mostrar benefício, logo de cara. Se eu vou falar com um influente, eu tenho que primeiro estabelecer uma conexão pessoal com ele. Então, eu não posso falar já direto ao ponto. Tenho que saber da vida dele primeiro. Porque para ele relacionamento é importante. Se eu vou conversar com o estável é extremamente, como você falou, criterioso. Ele tem uma régua alta. Então, eu vou falar com ele com dados e fatos nas mãos. Eu vou mostrar que eu tenho conhecimento do que eu estou falando. Eu vou detalhar o processo para ele. Um cauteloso quer ver números, dados, métricas. Eu balizo e equilibro a minha comunicação com base naquilo, entende? Não é ser manipulador, é falar a linguagem que a outra pessoa entende. E isso parte até no seu relacionamento, dentro de casa, com o filho, porque as pessoas são diferentes. É fácil a gente se comunicar com quem é do mesmo perfil. Difícil é convencer, vender para pessoas que têm perfis bem diferentes. Então, essa é uma linha nessa resposta. E quando o cliente só quer logo, já aconteceu comigo, do cliente vir procurar rede social, de querer post, eu não faço, já fiz muito, hoje eu não faço. E aí, você quer rede social? Vamos lá, pra gente ter uma rede social que te dê resultado, a gente precisa ter repertório, conteúdo, personalidade. A gente precisa ter uma personalidade verbal, tem que ter palavras proprietárias, tem que ter X, Y, Z. Eu preciso entender dos teus valores, E aí eu fui explicando para ela. Era uma padaria lá no Rio de Janeiro. Ela precisava mudar, inclusive, o nome. Quando eu comecei a conversa e questionar, ela falou, Vanessa, mas eu preciso mudar o nome também, porque tá tendo tal coisa. Eu falei, você precisa fazer um rebranding. E na cabeça dela, ela queria redes sociais. Eu falei, então vamos lá. O que eu fiz com ela? Eu não vendi um projeto de branding. Eu vendi uma consultoria. Eu não executei. Eu orientei. A parte de cultura. Então eu fui fazendo, orientando, ela foi me trazendo. Foi uma mentoria, vamos dizer assim. Vendi uma mentoria. O name, eu fui orientando, dando insights, inputs, ela foi me trazendo. Porque a grande resistência dela era mudar o nome. Precisava, ela tinha consciência, mas ela tinha apego mais de 20 anos no nome. Tive que quebrar a crença no meio do processo para fazer ela conseguir aceitar um nome novo. Aceitou. E aí eu criei o logo dela. Mas eu fiz o processo. Talvez eu não fiz um processo grandioso de branding, mas eu fiz a base. Eu adaptei a realidade dela. Ela não tinha o valor para investir num projeto completo. O que eu fiz? Segmentei o processo. Entendeu? Melhor feito do que perfeito. Pelo menos
ia sair muito meia boca fazer uma logomarca sem ter o mínimo de propósito, de cultura e tudo mais. Então eu fiz isso com ela dentro de uma mentoria. Então acho que uma coisa legal é a gente não perder venda e não perder o propósito, mas adequar a realidade do cliente. Então numa dessa você vai com ferramentas e você vai fazer perguntas, você vai fazer talvez uns 2, 3 encontros, 5 encontros com ela. Entende? Para que você tenha repertório de criar. Pode ser uma coisa legal. Por exemplo, você vender só o diagnóstico. Entende? Você pode, pelo menos você não parte do zero. E ela não parte do zero de consciência também. Então, muitas vezes a gente precisa estimular o nosso cliente. Ou você olhar para ele e falar, não tem perfil, não dá match com a cultura da minha empresa. E várias vezes eu falo não para o cliente, porque eu sei que eu vou ter dor de cabeça, eu não acredito no negócio dele, ou eu não acredito na forma como ele conduz o negócio dele. E aí eu sou a primeira que falo, tô com a agenda cheia, ou tô, sabe? Ou precifica de uma forma que é para não pegar, muitas vezes, porque você já sabe. Não vai dar dor de cabeça. Então muitas vezes eu falo não. Quando eu vejo que tá muito desalinhado, entendeu? A pessoa não quer, ela não está aberta, ela não quer, não tem milagre. Então acho que esse é um caminho. Ou você segmentar os serviços e adequar o preço que o cliente pode pagar, muitas vezes, gerando valor, sem deixar de gerar valor. Mas é aquilo, não dá para vender um projeto inteiro, personaliza. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por esse lado. Porque logomarca, sem ter sentimento, sem ter significado, sem ter... acho que a gente precisa mostrar isso. O cliente não quer? Então faz com a concorrência e tá tudo bem. Vai vir outras, entendeu? Faz sentido? Concorda, Érica? Respondi suas perguntas? Ela não mandou no chat, sim, obrigada. Diogo, você quer falar? Queria só perguntar, tu comentou de diagnóstico e tal, dentro da tua experiência, tu acredita que um diagnóstico ele poderia ser um produto de downsell, por exemplo, tu tem os seus produtos âncoras, vamos imaginar que o produto âncora como um projeto de branding completo. E aí tu chega no cliente, ele talvez, não que ele não tenha o valor, né, que ele tenha a grana para fazer o investimento, mas nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, ele ainda está querendo uma segurança para investir o valor. Né? Tu acha que um diagnóstico funciona como vamos fazer então um diagnóstico, um produto de entrada, onde tu consegue criar um relacionamento, consegue gerar valor para o cliente, e aí tu cria um vínculo com ele, né? Sim. Quando tu vai se fundar um céu, né? Eu acredito sim. Por quê? Porque vai te dar repertório e o próprio diagnóstico é a venda, entendeu? Porque ali você vai estar direcionando para o que precisa ser feito, mostrando com dados, fatos, pesquisa. Então, contra fatos não há argumento. Então ali você já vai vender dentro das diretrizes estratégicas que você vai colocar dentro do diagnóstico o que precisa ser feito. Entendeu? Então, eu fiz a pesquisa apontou que esse é o caminho aqui. Então assim, você já meio que vende o resto. Se você tiver a intenção, trabalhar pensando na intenção do que você quer fazer, entende? Claro, você não vai omitir, manipular, não é isso que eu tô falando. Mas é direcionar a apresentação na influência para vender o próximo passo. A jornada, a persona, aí vem o resto, entendeu? A experiência, aí vem o resto. Então ele já vai ver o ganho. Eu acho que sim. É uma boa. Massa. Muito obrigado. Nada. Tem perguntas aqui no chat, gente? Eu não tava vendo. Márcia, tá acompanhando aí que eu tava prestando atenção aqui? Tava respondendo? Sim, faz total sentido. 10 anos, legal. Seria correto esse entendimento?
Nossa, eu tô no arquétipo ainda, quando vocês responderam sobre o arquétipo. Deixa eu descer tudo aqui. Quem falou? Fábio, nosso papel como especialista é vender valor, não criar por criar. É isso, a gente vende valor. Então, só que para a gente vender valor, a gente precisa ver valor no que a gente faz. A gente precisa ter autoconfiança no que a gente faz. A gente precisa ter resultados no sentido de... Porque o resultado traz autoconfiança também, né? Então, isso que é importante, porque aí a gente vem, sim, a gente vender valor, sempre, não preço. Mas eu só consigo vender valor à medida que eu me apodero do meu valor, do meu propósito, do que eu quero, do que eu faço, porque aí eu tenho força para isso, para fazer isso, entendeu? Porque o expresso é congruência, fala e faz, é isso. Isso gera valor. A autenticidade gera valor, acho que é essa palavra, assim. E aonde muitos veem problemas, outros veem oportunidade, né? Então, acho que essa comunidade é uma baita oportunidade para a gente fazer parceria, para a gente fazer network, para a gente expandir propósito, né? Então, hoje mesmo, a minha apresentação aqui, mandei para um parceiro aqui que é designer. Eu não sou designer, faço a parte de estratégia da marca, mas eu não sou designer. Falei, cara, eu fico aqui uma semana para fazer isso. Tipo, o conteúdo tá na minha cabeça, tá legal. Melhora aí minha apresentação, vai. Aí ele deu uma mexidinha na apresentação, a Mari viu antes e depois, né? Dá diferença? Claro que dá, mas é um cuidado também com a minha marca. Mas é aquilo, cara, eu vou perder um tempão para fazer, mas tem parceiros aqui maravilhosos que fazem isso muito bem, né? Poxa, vamos trocar, o que você é bom em fazer, o que eu sou bom em fazer, e a gente vai somando forças. Esses dias até coloquei no grupo que estava precisando de um profissional que era especializado na área da saúde. Então foi muito legal. Até ele que foi na feira lá e foi na feira fazer prospecção comigo. E ontem a gente foi numa reunião juntos para fechar um projeto juntos. Então quando eu falo que a comunidade, ela precisa expandir, sair fora só do ambiente e a gente expandir para o mundo real, para o mundo físico, para o mundo do negócio em si. A gente precisa expandir, se unir para expandir a coisa. Porque propósito, lembra que eu falei? Que expande, ele é maior do que a gente. Então, não precisa ficar dentro do ecossistema. Acho que você concorda com isso, né, Mai? Precisa ganhar vida, movimento, expandir. Porque eu acho que esse é o propósito quando, né, da laje ser criada. Então, eu acho que a gente transformar isso em oportunidade, a gente criar oportunidades onde aparentemente não tem, né? Porque quem tá na consciência do vitimismo fica naquela, né? Tipo, tô aqui só esperando as coisas. Não, tipo, o protagonista ele vai atrás, poxa, vamos criar oportunidade, né? Então, usar esse ambiente aqui para criar oportunidades com a intenção certa, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Tiago, você quer falar? Tá com a mão levantada? Sim, vou querer sim. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Sucesso. Sou daqui de Agudos, interior. Olha! De Bauru. Que legal. E, puxa, legal demais também foi a sua apresentação. Gostei demais do conteúdo que você trouxe. Obrigada. Super me conectei bastante com a sua história também. Que legal. Assim como você, meu pai também teve um pequeno negócio, cresci ali atrás do balcão. Que legal! E tendo bem essa trajetória, né? E num ponto semelhante que teve bastante match foi quando você trouxe essa questão do propósito enquanto valor, né? E atualmente eu trabalho com marketing, né? Eu estou nesse universo do brand aí estudando faz uns 2, 3 anos, mas eu comecei como designer e estou mais no marketing atualmente. Mas eu me encontro nessa curva de querer começar a empreender, né? De ser o empreendedor de dentro para ser o empreendedor de fora. E o que eu tenho percebido nesse processo? Essa questão de se deparar com as crenças limitantes, né? E você comentou que você, primeiramente, queria fazer esse processo seu também foi de 3 anos. Aí você acreditou tanto naquilo, se dedicou tanto,
que se tornou 2 anos, né? E eu queria saber de você, para partilhar um pouco mais desse processo, como que foi, essa questão também das crenças limitantes, como foi para você identificar, porque eu também tenho me deparado bastante com isso, né? Porque existe essa questão, né, das soft skills, aquilo que a gente tem de repertório, conhecimento, mas também tem aquilo que a gente precisa ter de habilidade, né? E são coisas extremamente distintas, né? Eu tenho todo o conhecimento para tocar o negócio, mas será que eu tenho as habilidades para manter um negócio? Então, eu queria saber de você, como foi esse processo e como foi para você identificar as suas crenças limitantes nesse processo. Olha, o meu processo foi assim, eu comecei... Visão, gente, visão é uma competência que faz muita diferença. E a gente ganha visão observando o movimento das coisas. Quando eu estava no corporativo e vi o movimento da coisa, eu falei, minha área, eu acho que daqui 5 anos não vai rolar não. Já estava vendo a movimentação e tal. Eu falei, quer saber? Eu não quero ser demitida, mas se eu for, eu preciso estar pronta. E aí o meu processo começou 5 anos antes, quando o meu diretor saiu. Eu falei, agora eu rodo. Só que agora eu não estou no momento, não estou preparada para ser demitida. Naquele momento eu falei, eu não quero mais passar por esse medo. Eu vou me preparar, porque o dia que isso acontecer eu tenho que estar pronta. E aí que eu falei, preciso saber quem eu sou fora daqui. Porque se eu sair com esse monte de crença, mesmo me preparando, eu saí sim com um monte de crença. Talvez menos, mas eu saí. Porque são 15 anos dentro de um ambiente vivenciando crenças. Inclusive da nossa família também, que a gente traz. E aí, que pode ser boas, como pode não ser. Então, eu falei, eu preciso ir buscar. E foi quando eu fui buscar o coaching pra mim. Depois eu até comecei a aplicar, né? Na época, porque eu não podia trabalhar na área comercial, porque eu já estava empreendendo e ia conflitar interesses. Então, eu comecei a empreender na área de desenvolvimento de pessoas, fazendo processo de coaching de carreira na época, de desenvolvimento de carreira. E eu estava no meu processo de desenvolvimento de carreira, olha que legal. Então, à medida que eu aprendia, eu também ensinava. E então foi um processo de visão, primeira coisa, primeira competência que me ajudou, visão. Enxergar as pecinhas se movimentando e, deixa eu prever e me preparar para isso. Então, fui buscar desenvolvimento pessoal, fui buscar me conhecer, buscar me trabalhar. E ali eu entendi, eu falei, dentro do processo de coaching, eu falei, eu vou fazendo, né, comigo. Eu falei, eu vou, em 3 anos, é a minha meta, eu vou me preparar para sair. E eu saí em 2 porque, cara, eu fui me pôr à prova, eu fui desenvolver competências. Como que eu desenvolvi? Fazendo. Eu vou começar a atender. Comecei a atender, tinha terminado em setembro, em novembro eu estava abrindo uma empresa e já estava atendendo, acho que eu atendi assim 2, 3 clientes gratuito e já comecei a atender cobrando. E aí esses clientes começaram a indicar, todos os meus clientes tiveram resultados de carreira, fizeram transição, foram promovidos, saíram de uma empresa e foram para outra. A outra queria montar o apartamento e sair da casa da mãe, conseguir, assim, todos eles tiveram resultado. Então isso foi muito bom para mim, porque também me deu confiança. E aquilo, eu comecei a falar, cara, esse é meu propósito, realmente, né, tá rolando. Me deu confiança. E os treinamentos que eu já dava, que eu amava fazer e tudo, só que aí teve esse diretor que podou e aí foi a gota d'água. Então, para mim foi um processo muito de aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. E assim foi indo. E tudo isso foi trazendo repertório. Porque, gente, repertório é experiência. Não tenha medo de errar. Então isso é um conselho que eu te dou, Thiago. Vai sem medo, porque você vai errar. Tá tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente não pode achar que o tempo todo a gente vai acertar, porque não vai. E tá tudo bem de a gente errar. Só que assim, quando você tem esse conhecimento, a tua chance de errar é menor.
Então, você vai esbarrar em crença? Vai. Só que quando você está se observando e está dentro desse processo, você fala, tem alguma coisa que está pegando aqui. O que é? Como eu falei, por quê? Você está prestando atenção em você. Por que eu não estou dando treinamento? Que é uma coisa que eu amo fazer e não faço. Por quê? Se questione. A gente busca muito respostas, mas não são respostas que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar fazer perguntas inteligentes. E quando a gente faz perguntas pra gente mesmo, a gente condiciona o nosso cérebro a buscar respostas. Porque tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Ele traz. Então, isso é uma grande, assim, contribuição que eu acho que eu tô te dando. Não tenha medo de errar. Faça, porque você vai acertar e errar. Hoje, eu tô falando sobre desenvolvimento de pessoas, mas eu também fui uma líder que não fui santa. Eu era pressionada por resultado. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, essa inteligência emocional, que também está sendo lapidada, porque eu também estou no processo, e acho que tem muita coisa para aprender. Marca é obra, que eu falei, né? Em constante evolução. Então, é isso. Eu acho que estar no momento presente, observar o que você sente, porque aí você se questiona, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Poxa, eu não acredito que eu sou bom o suficiente. É uma crença. Crença de escassez. Tenho medo de faltar. Tenho medo de cobrar um valor justo e perder a venda. Crença de escassez. Entende? Então, quanto mais você enxerga esse valor em você e aumenta a tua autoconfiança, você vai quebrando essas crenças. Claro que quando você tem ajuda de um profissional para poder enxergar isso e te ajudando a quebrar, é mais fácil. Mas quando você está no processo e atento, você vai pegando também, entendeu? Você presta atenção no que você fala, no que as pessoas falam, porque você começa a pegar a crença das pessoas, e aí você fica atento nas tuas. É um processo de observação constante, tá? E responde tudo. Você me fez essa parte da minha história, né, que você perguntou, de como é que foi. E a outra pergunta, deixa eu ter certeza se eu não respondi. Foi isso, foi a questão da identificação das crenças limitantes. Das crenças limitantes, é isso. Isso, perfeito, foi mais que respondido. Então tá bom. Foi uma mentoria aqui. Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Não?